Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, ontem o regime dos ayatollahs, em uma flagrante violação da Carta da ONU e do direito internacional, atacou o Estado de Israel e lançou 170 UAVs, 120 mísseis balísticos e 50 mísseis de cruzeiro, levando toneladas de material explosivo para Israel. Esse ataque foi lançado de solo iraniano e também do Líbano, do Iêmen, da Síria e do Iraque. Colegas, do momento em que eu comecei o meu trabalho aqui, em discursos e cartas, eu tratei da questão do Irã. Eu falei para esse conselho que deveríamos ter uma ação contra o regime dos ayatollahs. Eu deixei claro que o Irã e suas ambições demoníacas de ambição global deveriam ser encerradas antes que levassem o mundo a um ponto de não retorno, de uma guerra regional que poderia escalar para uma guerra mundial. Infelizmente, nenhuma ação foi tomada. E ontem o mundo testemunhou como esse ataque foi uma prova do que acontece quando avisos não são ouvidos. Israel não é aquele que grita lobo, não é aquela criança gritando lobo. Nós estamos gritando do alto dos telhados há anos, conclamando a comunidade internacional, mas não fomos ouvidos. Se esse colete pudesse ter internalizado as minhas palavras, não seria necessário que o ataque como o de ontem acontecesse. Colegas, ontem à noite, o Irã provou mais uma vez que ele não se importa com o Islã ou com os muçulmanos. O ataque do Irã feriu uma menina beduína de 7 anos. Mas olhem para esse vídeo que mostra como Israel intercepta os drones iranianos sobre o Monte do Templo e a mesquita Al-Aqsa. Dá para ver aqui. Aqui a mesquita em Jerusalém. Para Irã, a desestabilizar a região é mais importante do que os lugares sagrados do islamismo. Levar essa hegemonia xiita e a dos seus aliados, como vimos, até tentando atacar a Arábia Saudita, onde eles atacaram uma refinaria, e qualquer outra pessoa que eles enxergam como obstáculo. Eu peço ao representante da Argélia aqui, como isso faz o senhor se sentir? É um preço que vocês aguentam? Explodir mesquitas e muçulmanos? Esse ataque iraniano em Israel foi o primeiro do tipo. Não é o primeiro do tipo, é o mais recente de uma saga que começou no momento em que a Revolução Islâmica se iniciou no país. O regime dos ayatollahs é um plano muito claro. Seu objetivo tem sido a continuidade da dominação global para levar a revolução xiita mundo afora. Todos vocês sabem disso. O regime de hoje não é diferente do que o Terceiro Reich. E o Ayatollah não é diferente de Adolf Hitler. O Terceiro Reich de Hitler era imaginado como ser um império de 1000 anos, passando por todos os continentes, como Khamenei e outros radicais xiitas querem a hegemonia, passando pela região e além dela. E é por isso que o Irã se arma com mísseis balísticos intercontinentais, os ICBMs. Eles não estão preocupados só com o continente, vocês são os próximos. O regime dos ayatollahs age como regime nazista. E seu exército inclui o Hamas, inclui a Jihad Palestina, o Hezbollah, os Houthis, as guardas revolucionárias e outros jihadistas selvagens. Ao invés de gritar Sieg Heil, eles gritam morte a Israel, morte à América, morte à Inglaterra. Como regime nazista, o regime dos ayatollahs espalha a morte
e a destruição onde passa. Nos últimos anos, os civis ucranianos foram assassinados nos céus usando armas iranianas. O presidente Zelensky, ao condenar os ataques do Irã de ontem, disse, aspas, o som dos drones iranianos levando terror é o mesmo nos céus no Oriente Médio e na Europa. Esse som deve servir como um chamado para que o mundo acorde, o mundo livre acorde. Ouçam as palavras do presidente Zelensky e acordem. Assim como o alcance da Wehrmacht, dos nazistas, o Irã levou os seus ataques até a Albânia e lançou ataques contra os curdos no Iraque. Nós nos lembramos o ataque de 2021 num tanque no qual a tripulação da Romênia e do Reino Unido foram assassinados. Anteontem, o Irã tomou uma embarcação portuguesa, incluindo uma tripulação com pessoas das Filipinas, russa, e o Irã ameaça o comércio internacional. Ele não é só um Estado terrorista, é um Estado pirata. Nesta semana, a Corte na Argentina tornou o Irã responsável pelo ataque em 1994 em Buenos Aires, no centro da comunidade judaica, que matou 85 pessoas e feriu 300 pessoas. E assim como o Terceiro Reich e como os seus oficiais das SS, o regime iraniano não se espalha só para o exterior, mas também assassina seus próprios cidadãos. Em 2023 apenas, o regime dos ayatollahs executou 824 iranianos. O regime oprime as mulheres, assassinando-as por não usarem o hijab corretamente. Quando o povo iraniano protesta pacificamente, contra essa brutalidade, eles são recebidos a tiros. Centenas de manifestantes foram assassinados e milhares foram presos. É um regime que permite que suas pessoas morram de sede em Isfahan, enquanto espalha terror pelo mundo. O que vocês fizeram para defender o mundo do Irã? Seriamente, o que o mundo inteiro está sofrendo com o Irã, incluindo o povo iraniano? Por favor, defendam-os. Há anos, o mundo vem assistindo a ascensão dos xiitas, como foi a ascensão do nazismo. E o mundo ficou nesse silêncio ensurdecedor. Sim, senhor secretário-geral, o Irã vem violando as resoluções do Conselho de Segurança e a Carta da ONU há anos. Eles acumulam armas, violando resoluções em relação à não proliferação de armas. Eles violam a resolução 1540226. Por que não foram usados todos os meios para condenar o Irã e pedindo a conformidade? Por que o mundo permitiu que essa jihad genocida continuasse? Quando sabemos o que vem acontecido, a estratégia do Irã vem sido muito clara. Armas para financiar os aliados, para levar esse esquema assassino de dominação. Mas hoje a máscara do Irã foi removida. Não vai mais nos esconder, não há mais blefes, não há mais tirar a sua responsabilidade. O Israel atacou Israel de seu território soberano, de uma maneira, e ainda o fez com orgulho. O Irã, o patrocinador número 1 do terrorismo no mundo, mostrou sua cara real e como desestabilizador da região e do mundo. E agora, o mundo deve parar as ações criminosas do Irã. Como o Irã liberta o seu Rolim, ele está mostrando a sua cara. A máscara caiu e as luvas agora devem ser usadas para cuidar disso. A única opção agora é condenar Irã e usar todos os meios necessários para fazer com que eles paguem um preço pesado por seus crimes horríveis. O Irã e seus apoiadores devem ser apresentados à questão de que o mundo não suporta mais esse tipo de ação.
Há muitos países que condenam esse ataque, mas aqueles que não o fizeram devem se perguntar como vocês querem que a história lembre de vocês. Membros do Conselho, os ataques de ontem foi uma violação do direito internacional e da Carta da ONU. Foi um ato de escalada que pode levar toda a região à guerra. Vocês podem imaginar se o ataque fosse feito usando alguma capacidade nuclear ou usando algum míssil, usando ogiva nuclear? Esse regime que fez um ataque inédito a Israel, que é um membro da ONU, está conseguindo aumentar suas capacidades nucleares. É um Estado terrorista responsável por destruição global e, em breve, eles terão capacidades nucleares. Vocês sabem que o Irã ele violou o acordo de não proliferação de armas nucleares. O Irã conseguiu tem capacidade agora para produzir armas nucleares em questão de semanas. E nenhuma ação concreta foi feita. E a Agência Atômica Internacional, os inspetores da Agência Atômica Internacional estiveram no país e nada fizeram. A posição do Irã deveria aterrorizar qualquer membro desse conselho. Pensem o que seria se o Ayatollah conseguisse lançar uma bomba, se ele tivesse lançado uma bomba nuclear ontem. Esse é o mundo no qual queremos viver? Então, aqueles que assinam o acordo de não proliferação de armas nucleares, de armas nucleares, iniciem agora o cumprimento do acordo. Imponham sanções ao Irã. Nós precisamos do mundo liderado por ações que contenham esse tipo de ação. Armas, treinamento feitos pelo Irã ajudaram o Hamas a trazer o maior massacre imposto aos judeus desde a Segunda Guerra Mundial. Eles mataram nossas crianças, estupraram as nossas mulheres, levaram famílias como reféns. E ainda há 133 reféns em suas mãos. Eles patrocinaram o armamento que propiciou que centenas, milhares de foguetes fossem lançados contra Israel. Os Houthis, no Iêmen, usaram armas e inteligência iraniana para atacar qualquer tipo de embarcação que pudesse afetar Israel. E então o Irã, que paga por toda essa violência, fez um ataque de proporções épicas em Israel. Colegas, nós estamos sendo atacados por todos os frontes, por todas as fronteiras. Nós estamos cercados pelos aliados do Irã. Em Gaza, o que acontece em Gaza vai muito além do que acontece entre Israel e Hamas. Todos os grupos terroristas atacando Israel são tentáculos desse mesmo povo xiita iraniano. Eu peço a todos, sejam honestos consigo. O que os senhores e as senhoras fariam se vocês estivessem no lugar de Israel? Como reagiriam se sua existência fosse ameaçada todos os dias? O regime dos ayatollahs apenas pensa que Israel é um sapo numa água fervendo e que nós não estamos atentos a essa ameaça à nossa sobrevivência. Só perceberemos tarde demais. Mas eles estão errados. Vocês estão errados. Esse ataque cruza todas as linhas vermelhas e Israel tem o direito de retaliar. Nós não somos um sapo numa água fervendo. Nós somos um país de leões. Após um ataque tão imenso a Israel, o mundo todo pediu uma ação. Nós iremos defender o nosso futuro. Colegas, apesar da magnitude do ataque, 99% dos mísseis e dos drones foram interceptados por Israel e nossos aliados. Eu gostaria de agradecer os Estados Unidos e nossos parceiros por estarem ao nosso lado na defesa de Israel contra o regime dos ayatollahs e desses ataques indiscriminados. O fato que a nossa defesa aérea é superior não muda a brutalidade do ataque iraniano. E o Irã não pode mais se esconder atrás de seus aliados.
aliados. Ele agora se expôs como esse exportador do terrorismo, e ele deve, de agora em diante, ser tratado como tal. Não é suficiente retirar o Irã da Comissão da ONU e precisamos falar também da questão das mulheres e da violação dos direitos humanos no Irã. E esse regime não obedece a nenhuma posição da ONU. Não podemos ter mais o tratamento de tapete vermelho a eles. Hoje, o Conselho deve tomar uma atitude, condenar o Irã por seu terror e trazer sanções, designar a Guarda Revolucionária do Irã como uma organização terrorista. Ações devem ser feitas agora, não por Israel, não só pela região, mas pelo mundo. Parem o Irã hoje. Muito obrigado.